planeta a 4 sistemas solares de distância do nosso, há uma raça de homens que avançou além dos limites humanos. Em vez de procriar, eles produzem clones, o que fez com que seus órgãos reprodutivos encolhessem e desaparecessem. As emoções foram eliminadas desta sociedade, e cada nova geração é mais ambiciosa, então agora eles querem dominar o universo. O líder, Graydon, anuncia que eles começarão conquistando a Terra por dentro, impregnando mulheres humanas para fazer seus próprios bebês. Os homens recebem treinamento especial no qual assistem a um holograma de uma mulher para aprender como a procriação funciona e quais buracos devem ser usados. Um holograma de uma mulher é exibido por vários minutos, e os homens são ensinados a dizer frequentemente para que ela saiba que eles estão ouvindo. Eles também são ensinados a falar sobre coisas como sapatos e a fazer muitos elogios às mulheres, acreditando que um elogio e uma taça de vinho são suficientes. Eles fazem simulações de encontros e cedrons para ver quem consegue ter relações sexuais mais rápido. Sempre que comemoram, eles batem os pés em vez de bater palmas. O primeiro homem escolhido para a missão recebe o nome humano Herald e um órgão reprodutor robótico. Antes de ele partir para a Terra, 2 pilotos notam algo estranho no radar antes que o avião comece a tremer. Eles acham que estão prestes a cair. No entanto, o avião é atingido apenas por 2 luzes brilhantes. Os passageiros são jogados para fora de seus assentos, mas tudo rapidamente volta ao normal. No banheiro, Harold e Graydon aparecem. Harold diz que só precisa de 2 dias, e Graydon o lembra de voltar depois de pegar o bebê antes de desaparecer no vaso sanitário. Então Harold sai e tenta dar em cima de Rebecca, a aeromoça, que ameaça denunciá-lo se ele não for para seu assento. Ele senta ao lado de uma mulher no meio de um ataque de pânico, mas tenta dar em cima dela mesmo assim, desistindo rapidamente quando ela começa a falar sobre seu marido. Momentos depois, quando o avião pousa, um carro aparece na pista e bate nos carrinhos. O motorista, Roland, não se desculpa porque é um inspetor da Administração Federal de Aviação ou FAA. Enquanto Roland pede detalhes sobre o incidente, Harold tenta dar em cima de Rebecca novamente, e ela lhe dá um tapa. Na saída do aeroporto, Harold tenta com outra mulher que o insulta e o ignora. Então, com uma mulher pedindo doações, ele faz com que ela deixe cair seu copo. Quando ela se abaixa para pegá-lo, seu traseiro deixa Harold excitado. Uma protuberância aparece em suas calças, e um zumbido pode ser ouvido do membro robótico ativando. Harold continua batendo enquanto tenta flertar com a próxima mulher, o que só o faz parecer um canalha. Depois, Harold vai a um banco onde começará seu novo emprego. Ele é recebido por Perry, que imediatamente admite que ele está fazendo sexo sujo com a maioria das colegas de trabalho. Harold pede a Perry para levá-lo para caçar mulheres agora mesmo, mas eles são interrompidos pelo chefe. O homem fica muito impressionado com as cartas de recomendação falsas que os alienígenas inventaram e Perry já está irritado porque Harold é mais querido. Enquanto isso, Roland continua dando pouca atenção aos telefonemas da esposa, embora ela queira que ele saiba que ela se sente negligenciada. Roland assiste a um vídeo que um homem gravou no avião durante o incidente e fica chocado ao ver algumas luzes brilhantes antes que a estática tome conta da tela. Depois do trabalho, Perry leva Harold para um clube safado e ele contrata uma funcionária. Eles vão para o quarto dela para fazer a sujeira, mas primeiro ela pede que ele coloque proteção. Tanto, ele manda a borracha voando e a mulher cancela a noite. No dia seguinte, Perry leva Harold para uma reunião de alcoólatras anônimos explicando que as mulheres aqui são fáceis porque são vulneráveis. Quando Susan assume o microfone para compartilhar sua história, Harold imediatamente se interessa por ela. Após a reunião, Harold tenta falar com Susan, mas é encontrado por Rebecca primeiro. Enquanto eles conversam, Susan tenta sair, mas o carro de Perry bate no dela. Uma discussão começa e ela exige as informações do seguro dele para resolver isso. Momentos depois, Harold está tentando fazer algo sujo com Rebecca e ela continua ficando irritada com o zumbido. Eles são interrompidos por uma ligação do namorado de Rebecca, que é um piloto casado. Harold faz um comentário inapropriado e uma Rebecca furiosa o expulsa. Na manhã seguinte, Roland toma café da manhã às pressas porque está animado para ir trabalhar e continuar investigando o incidente. Sua esposa acha que ele a está traindo e Roland tenta explicar que algo sobrenatural aconteceu com um avião, o que ela acha que é uma mentira ruim. No banco, Harold e todos os funcionários não conseguem parar de olhar. Quando ele entra, Harold se prepara para dar em cima dela, apenas para descobrir que ela é a esposa de Perry. Então Susan chega procurando Perry para pagar a conta do carro e Harold tenta flertar com ela em vez de. No entanto, Susan rapidamente percebe que ele é um daqueles caras que vai às reuniões do AA para mulheres vulneráveis e o chama de nojento. Quando ela entrega a conta a Perry, ele ouve que ele estava em uma reunião do AA ontem à noite, então Perry finge que tem um problema com bebida para encobrir sua infidelidade. Depois, Harold tenta com Susan novamente e a princípio ela diz não, mas ele insiste e ela fica tão desesperada que acaba aceitando um convite para jantar.
À noite, eles vão a um restaurante e Harold deixa Susan conversar por horas enquanto só ocasionalmente diz o. Quando Susan pergunta a ele qual é sua missão na vida, ele diz que foi colocado na Terra para ter um filho. E Susan fica emocionada porque os homens geralmente não querem compromisso. Assim que a virilha de Harold começa a se preocupar, Susan admite que tem problemas para confiar nos homens. Depois, eles vão para o apartamento dela e Harold corre para o quarto dela sem nem perguntar. Ele então começa a beijá-la. No entanto, Susan empurra e explica que está tentando consertar sua vida para não fazer mais coisas sujas até se casar. Em pânico, Harold vai embora. No dia seguinte, Harold aparece no banheiro de um avião para se encontrar com Dryden, que lhe diz para se casar com Susan pelo bem do plano deles. Enquanto isso, Roland entrevista Rebecca sobre o incidente e ela lhe conta sobre o comportamento estranho de Harold, percebendo que não o tinha visto a bordo antes das luzes. Ela também comenta sobre o zumbido. Quando Roland verifica a lista de passageiros, ele não consegue encontrar o nome de Harold. No banco, Susan procura Harold para abrir uma conta e Harold a surpreende pedindo-a em casamento. Susan fica sem palavras e pede tempo para pensar sobre isso. Mais tarde, enquanto mostra uma casa para potenciais compradores, ela percebe que quer um casamento e uma casa como a deles. Ela discute o assunto com seus amigos durante o almoço e conclui que está ficando sem tempo. Naquela tarde, Susan liga para Harold e concorda em se casar com ele. Harold imediatamente começa a organizar as coisas e pede a Perry para cuidar de seus clientes enquanto ele tira alguns dias de folga. O casal tem um casamento privado em uma pequena capela e Susan faz um lindo discurso, mas Harold diz apenas uma frase. Depois que eles estão oficialmente casados, eles vão para o quarto de hotel e Harold finalmente consegue fazer a sacanagem. Como seu membro é mecânico, ele consegue continuar sem se cansar e mantém Susan na cama por dias. Eventualmente, ela fica exausta e o convence a visitar algumas atrações turísticas das quais ele não gosta. Enquanto isso, Perry leva o crédito pelo trabalho de Harold e convence seu chefe de que Harold é algum tipo de canalha. Quando Harold retorna ao escritório, ele encontra Roland inspecionando seu escritório. Roland pergunta a Harold sobre o voo enquanto coloca uma revista picante na mesa. A virilha de Harold começa a zumbir, então ele aponta um lápis para abafar o barulho. Em casa, Susan está contando aos amigos sobre o membro estranho de Harold e eles acham isso engraçado. Quando Harold chega, ele maldiz oi e corre para o quarto. Susan vem atrás dele e o chama por suas maneiras. No entanto, Harold só quer saber se ela já está grávida. Isso faz Susan se sentir ignorada, e Harold tenta assegurar a ela que ele se importa, então ela o abraça e o faz trabalhar. Algum tempo depois, Susan tenta outro teste de gravidez e dá negativo novamente. Harold fica irritante sobre o assunto e Susan sente que ele só a valoriza por seu útero. Harold continua a fazer comentários sem noção e faz Susan explodir, então ela começa a reclamar sobre como ela precisa de mais desse relacionamento para fazê-lo funcionar. Ela pede algum conforto e tem que ensiná-lo a abraçá-la, mas ele ainda tenta fazer isso sujo. Susan explode novamente e diz que ele deveria ser mais humano, fazendo-o entrar em pânico e fugir. Logo Harold se encontra com Dryden no banheiro de um avião novamente e diz que quer desistir da missão. Dryden proíbe e diz que se Susan está sendo difícil, então ele deveria engravidar outra mulher. Enquanto isso, Roland está reunindo desenhos alienígenas porque acha que Harold é um. Quando ele vai para o aeroporto, ele recebe uma ligação contando sobre outro avião vendo as mesmas luzes e com o mesmo Harold a bordo. Naquela noite, Harold vai a um bar e diz a uma senhora que ele é um alienígena. Enquanto bebia, no entanto, a mulher bebe demais e desmaia. Nesse momento, Ellen chega e conversa com Harold, achando-o divertido. Logo sua virilha começa a zumbir e Ellen o convida para sua casa. Enquanto Roland observa de longe, o casal tenta fazer a sacanagem. No entanto, o zumbido para Harold não consegue executar. Ele vai ao banheiro para fazê-lo funcionar e Roland aparece na janela para tirar uma foto dele. Harold entra em pânico quando ouve um barulho e diz a Ellen que não pode fazer isso, então ela explica que ele deve estar se sentindo culpado por Susan. Quando Harold chega em casa, Susan o recebe com uma música e anuncia que está grávida, então eles se reconciliam com um abraço. No dia seguinte, ele está de tão bom humor que não se importa em encontrar Perry se sujando com outro funcionário. No cofre, ele ouve de seu chefe que a promoção está sendo discutida para ele ou Perry, então Harold envia o homem para o cofre para fazer-lo ver a verdade. Enquanto isso, Roland está ouvindo o rádio e aprende com as notícias que o equilíbrio de poder no Oriente Médio está mudando porque um país está tendo mais filhos do que o outro. Isso faz se perguntar se essa também é a estratégia alienígena. Naquele momento, sua esposa anuncia que o está deixando porque encontrou a foto de Harold nu, então ela acha que Roland está no armário.
Roland tenta explicar toda a sua teoria alienígena e sua esposa furiosa sai de casa. No dia seguinte, Perry diz a Harold que acha que Eren está tendo um caso. Harold finge ser inocente, no entanto, Perry rapidamente o acusa de fazer sexo com sua esposa e de delatar. Quando Harold lembra Perry que ele roubou seu trabalho, Perry fica ofendido, mas rapidamente abandona sua atitude para seguir outra mulher até o cofre. Conforme os dias passam, Susan percebe que Harold não quer mais fazer coisas sujas e passa todo o seu tempo livre assistindo TV. Ele a ignora quando ela tenta falar sobre o assunto, então ela joga o controle remoto na parede, quebrando-o. Harold quer sair para comprar um novo e Susan tem que lembrá-lo de que eles têm planos de fazer compras para o bebê. No entanto, Harold sai para a loja de eletrônicos de qualquer maneira. Algum tempo depois, eles vão ao médico e Harold continua falando sobre o controle remoto enquanto Susan faz um ultrassom. O médico surta quando vê a tela porque Susan garante que está grávida há apenas 6 semanas, mas o feto parece ter 5 meses. Susan fica preocupada, mas Harold a leva para casa e a lembra que o que importa é que o bebê seja saudável. Na próxima vez que Harold vai trabalhar, ele fica desapontado ao saber que Perry conseguiu a promoção. De repente, ele explode e grita com Perry, dizendo que ele provavelmente está fazendo sacanagem com o chefe também. Perry insulta ele e Susan, então Harold furioso dá um soco nele. Mais tarde, ele compartilha a história com Susan, que explica que frustração é apenas humana e aponta que ele está chorando. Harold fica surpreso, já que ele não deveria sentir nada, e finalmente pede desculpas a Susan por seu comportamento nos últimos dias. Eles se beijam e a virilha piora, então eles finalmente se sujam. Algumas semanas depois, o casal compra uma casa para sua nova vida juntos. Na manhã de Natal, Harold surpreende Susan com um berço. O momento é interrompido quando sua bolsa estoura e Harold tem que dirigir como um louco para levar Susan ao hospital. Enquanto isso, Roland tenta contar aos seus chefes na FAA sobre sua teoria alienígena e os leva para a casa de Harold, apenas para ouvir do vizinho sobre o bebê. Logo, Susan está dando à luz, cercada por uma dúzia de especialistas por causa de sua situação única. Ela se preocupa porque não ouve o bebê chorar, mas o médico garante que o menino está saudável e o coloca em seus braços. Felicidade de Harold cai quando ele vê Graydon observando-o do lado de fora do quarto. Mais tarde, enquanto o bebê está na sala de parto, Harold informa a Susan que ele deve ir embora e não voltará. Furiosa, Susan grita com ele e faz a enfermeira levá-lo embora. Quando Roland chega com seus homens, Harold já se foi. Imaginando que Harold está voltando para seu planeta, Roland corre para o aeroporto e procura um voo com o nome de Harold. Ele embarca no mesmo avião e tenta seguir-lo até o banheiro, mas um passageiro bloqueia seu caminho. De repente, as luzes atingem o avião e o fazem tremer. Então, quando Harold finalmente chega ao banheiro, Harold se foi novamente. Depois, seus chefes o forçam a tirar um ano sabático, dizendo que ele enlouqueceu. No hospital, o médico dá um sedativo a Susan antes de dar mais notícias. O filho dela desapareceu. No planeta alienígena, os homens estão passando por um novo programa de treinamento baseado na experiência de Harold. O holograma agora é baseado em Susan, então quando Harold tem que ensiná-los a lidar com certas situações, ele olha para o rosto dela e se sente culpado. De repente, ele desliga o holograma e diz aos homens que a Terra está cheia de conflitos. Mas isso é uma coisa boa porque ajuda as pessoas a aprenderem mais sobre si mesmas. Ele também questiona por que eles devem conquistar a Terra e desistir das emoções. Então Graydon ordena que os guardas o arrastem para longe. Ao sair, ele fica chocado ao descobrir que os alienígenas sequestraram seu bebê. Depois, Graydon repreende Harold na frente de todos e revela que eles cuidaram da mulher no bar porque Harold disse a ela que ele é um alienígena. Quando Harold questiona o sistema novamente, Graydon anuncia que ele será enviado para o centro de purificação. Os guardas o arrastam para longe novamente, mas dessa vez, Harold os nocauteia. Ele imediatamente corre para resgatar seu bebê e dispara um alarme, fazendo com que mais guardas venham atrás dele. Logo, ele é cercado por homens armados. No entanto, eles recuam quando o bebê começa a chorar. Eles pedem para Harold desligá-lo. Então Harold começa a inventar mentiras sobre o poder dos bebês para assustá-los mais. Então o bebê começa a fazer xixi no rosto dos homens, e eles fogem em pânico, permitindo que Harold toque no teletransportador e apareça em outro plano. Susan e suas amigas estão fazendo cartazes de desaparecidos para o bebê, o do rosto de Harold como sequestrador. Naquele momento, ele aparece e finalmente se lembra dos nomes dos amigos. Susan imediatamente pega seu filho de volta e pede para suas amigas cuidarem dele para que ela possa falar com Harold em particular. Harold conta a ela toda a verdade, mas ela não acredita nele e tenta chamar a polícia. Desesperado, Harold faz uma luz brilhante aparecer em seu nariz enquanto Roland observa da janela. Susan tem um colapso enquanto Harold se desculpa, dizendo que não entende o que é amor.
Ele beija a testa dela e sai. Lá fora, Harold esbarra em Roland, que pede para ele voltar para casa e mostrar a luz para sua esposa para que ela acredite nele também. Naquele momento, Graydon bloqueia o caminho deles e os ameaça com uma arma alienígena. No entanto, Roland rapidamente o mata com um tiro normal. Então ele leva o corpo com ele enquanto sai para provar sua história ao mundo. De repente, Susan sai e diz a Harold que ela também não sabe o que é amor, então ela quer que eles aprendam juntos. O casal então se reconcilia com um beijo. Poucos dias depois, eles têm uma cerimônia de casamento adequada com amigos de ambos os planetas. Roland comparece com sua esposa porque eles estão se saindo melhor. Claire está com sua esposa e sua amante. Desta vez, Harold preparou algumas palavras bonitas para seus votos, e o beijo feliz faz com que todos os alienígenas comecem a se preocupar. A caminho da lua de mel, Harold anuncia que os alienígenas querem que ele seja o novo líder e propõe viver no outro planeta. Susan quer que o bebê tenha uma vida normal e o obriga a se deslocar. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir o vídeo. Deixe nos comentários sugestões de resumo de filmes.